Olá a todos, é com enorme prazer que eu recebo um convite dos alunos de Psicologia da Universidade Univeritas para falar um pouco sobre a história da saúde coletiva no Brasil. Meu nome é Rodolfo Peroche, eu sou professor de História da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, sou historiador também, e vamos falar um pouco sobre esse momento, de saúde coletiva ao longo da história, utilizando três recortes. O primeiro recorte sobre Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República até o momento da revolta da vacina de 1904. Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre saúde coletiva no Brasil Colônia. Se falarmos em saúde coletiva no Brasil Colônia, ela é quase inexistente. Por quê? Porque a participação do Estado português na saúde dos colonos, do português que vem morar na colônia, ela é de puro descaso. Vai ser a partir do momento que o branco europeu se fixa no litoral, na costa do Brasil, que ele vai se relacionar com o índio e esse indígena vai ensinar ervas, fórmulas medicinais para ele conseguir curar suas enfermidades, Vamos lembrar que com a vinda do negro da África, chegando aqui, vai trazer mosquitos diferentes, A gente lembra, a Aedes aegypti, É aquele horrível que vem do Egito. Então, a vinda desse mosquito que vai vir nessas embarcações, outras enfermidades, e isso vai ser o ponto principal dos surtos que vão acontecer principalmente no Brasil Império, da transição do Brasil Colônia para o Brasil Império. Quando os portugueses, a família imperial, vem fugida de Portugal e ocupa aqui a região do Rio de Janeiro, a colônia do Rio de Janeiro, e eles se fixam aqui, a população dobra. E automaticamente, saneamento básico, a estrutura da cidade não vai comportar isso. E vai acontecer inúmeros surtos, surtos de febre amarela, de dengue, peste bubônica. Então, a gente, na história, nem trata-se o nome febre amarela, Chama vômito negro, ela é conhecida como surtos de vômito negro, que é justamente que acomete as pessoas. Dentro do Brasil Império, a gente vai observar que em 1850 o Dom Pedro II teve que se refugiar, sair do Rio de Janeiro e ir para Petrópolis, fugindo de um surto de febre amarela que acomete o Rio de Janeiro. Há inúmeros documentos dentro da história do Brasil Império e Colônia que mostram que os portos nossos, principalmente da Bahia, do Rio e de Santos, foram fechados justamente por causa de surtos que acometiam a população nessa região. É interessante ter um relato que mostra que os navios europeus foram proibidos de atracar, por exemplo, em Rio e Santos, e tinham que parar em Buenos Aires justamente porque esses portos estavam cheios de doença, a população estava doente. Então, falar de saúde coletiva nesse período de Brasil Colônia e Brasil Império é quase que inexistente, porque a coroa portuguesa do Brasil Colônia pouco se preocupou, e quando o Brasil surge também como império, Dom Pedro I e Dom Pedro II também não tinham controle muito sobre essa ideia de saúde coletiva, Essa ideia de saúde coletiva, ela só vai acontecer mesmo no Brasil República. Então, nesse momento, já no início do século XX, os primeiros anos do século XX, que vamos ter essa ideia, esse surgimento dessa ideia realmente de saúde coletiva, o Estado brasileiro, já formado, Brasil República, vai se preocupar com essa ideia de saúde coletiva. Vale falar que o nome principal vai ser de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz vai estudar na Europa,
vai ter contato com Louis Pasteur, aquele da pasteurização, né? Vai ter contato com estudos de médicos americanos em Cuba que descobrem que o vetor de doenças como febre amarela e dengue é o mosquito. Então, aí ele traz da França essa ideia. E o Brasil, que Brasil é esse nesse momento? Eu gosto sempre de tratar que o Cortiço de Aloysio de Azevedo vai retratar muito o que é o Rio de Janeiro nesse momento, né? Formação de cortiços, casebres, né? Famílias morando amontoadas, ainda um saneamento básico muito empobrecido, muito rudimentar, entendeu? Água tratada, água encanada quase que inexistente. Então é nessa sociedade que Oswaldo Cruz vai tentar implementar a sua ideia, né, de saúde coletiva, né, vacinação e outras coisas mais. E isso tudo vai acabar culminando na revolta da vacina de 1904. Logo após a República Militar, nós vamos ter um presidente civil, Rodrigo Alves. Rodrigo Alves é um nome importantíssimo da história do nosso país, porque o Rodrigo Alves ele vai, junto com Oswaldo Cruz, ele vai olhar em Oswaldo Cruz um homem que vai trazer essas ideias vindas da Europa, essas ideias vindas da França em relação à saúde. O Brasil, nesse momento, ainda é um país muito pitoresco. Eu gosto de falar sempre de um determinado momento em que o poder público, com a infestação de ratos pela cidade, vai pagar por ratos mortos. Então a pessoa chegava, levava lá os ratos mortos e recebia um certo valor em dinheiro. E ficou muito comum, principalmente nas periferias do Rio de Janeiro, as pessoas que criavam ratos. A gente tem charges de jornais da época e noticiaram que as pessoas começaram a criar ratos, levavam esses ratos, né, determinado local que ficava determinado pelo governo e se pagava por esses ratos. Então, olha que coisa pitoresca, olha a participação do poder público, né, na vida das pessoas e como as pessoas se relacionavam com esse poder público quando se falava em saúde coletiva. Essa ideia de saúde coletiva, a população daquele momento, do início do século XX, não tinha. Como eu falei, o Cortiço da Aloysio de Azevedo. São pessoas de baixa escolaridades, mestiços, negros, pobres, que viviam na região, principalmente do centro do Rio, região portuária do Rio, e que não sabiam, né, de práticas de saúde, práticas de limpeza, né, então de saneamento. Então é nesse momento que Oswaldo Cruz vai começar junto com Rodrigo Alves, a ter uma participação mais efetiva nesse processo de urbanização da cidade visando a saúde coletiva da população. Nisso acontecem as primeiras brigadas anti-mosquito. Essas brigadas anti-mosquitos, a gente tem documentos que falam que teve uma grande rejeição por boa parte da população. E a gente imagina, por quê? Eles invadiam literalmente a casa das pessoas, principalmente as mais pobres, e jogavam medicamento, jogavam os sprays, né, dentro da casa das pessoas, e as pessoas se sentiam afrontadas, se sentiam violadas. E em determinados momentos já tinha um certo embate entre a população, né, e aqueles que participavam desse movimento de caça ao mosquito, desse movimento anti-mosquito. O surto de peste bubônica, ela aumenta, entendeu? O governo descobre essas pessoas que vendiam ratos, né? Criavam ratos para vender em troca de dinheiro. Então o governo percebe que
essas medidas não estão sendo eficazes. E num determinado momento, já na Europa, já tem o desenvolvimento da doença, do controle da doença da varíola. Né? O soro extraído do boi já estava sendo utilizado com uma vacinação em massa. É interessante falar isso dentro da história, o porquê um presidente civil, né, como Rodrigo Alves, vai participar mais efetivamente junto com Oswaldo Cruz. Alguns historiadores falam que ele perdeu, né, uma filha justamente por doença e provavelmente por varíola, e isso vai fazer com que o Rodrigo Alves vá trabalhar, né, junto com Oswaldo Cruz sobre essa embate, né, de levar a saúde coletiva à população, a melhoria. Só que essa melhoria, quando ela começa a ocorrer, tem um problema que ela vai acontecer nas regiões de cortiço. E essas regiões são tão insalubres, elas não têm condições. Então, automaticamente vai ter que ocorrer o quê? A retirada dessa população que habitava essa região. E essa população vai ser retirada à força, né? Esses casebres, esses cortiços vão ser destruídos para a urbanização da região. Isso vai ser muito grave, porque essa população que sai dessa região, ela vai morar onde? E, na maioria das vezes, elas vão ocupar a região do Morro. E o morro mais próximo do centro do Rio de Janeiro é o Morro da Providência. Então vai começar a ocorrer a favelização dessa região, né? O surgimento de favelas na região do Morro da Providência. Porque as pessoas que ali trabalhavam, elas tinham que morar próximo do emprego. Então elas vão fugir para onde? Para o morro. Então essa limpeza, né, de Oswaldo Cruz, isso vai ter esse conflito, né? Vai ter esse conflito, esse primeiro embate entre, né, as pessoas que moravam nesse cortiço e o pessoal que vinha, né, aplicar essa vacina da varíola, né, e limpar a região, e alguns casebres não tinham condições, tinham que ser demolidos. Então já começa a ocorrer esse primeiro embate entre essa população e os sanitaristas. Nesse momento eu quero ressaltar 3 pontos de vista que vai atrelar com a nossa realidade no momento, né? A história só tem sentido quando fizemos um recorte histórico e podemos explicar a nossa atualidade. Primeiro momento, mais de 2.000 casas foram derrubadas nessa região do Rio de Janeiro, portuária, por causa desse período da vacinação em massa. Isso se atrela hoje em dia, se a gente for estabelecer essa relação com a questão da Cracolândia em São Paulo, né, que estão querendo destruir aquela região para a construção de imobiliária. Então, o presente e o passado ainda muito presentes na nossa vida. Segundo, né, as pessoas, principalmente as mulheres, se sentiam afrontadas na questão da varíola, da vacinação contra a varíola, porque tinham que levantar o braço. Né? E os braços nesse período eram, a maioria das vezes, cobertos. Então, a resistência da população em relação à vacina. Então, é histórico a nossa resistência, muitas vezes, em relação à vacina. Outro momento é que Rui Barbosa e Olavo Bilac, que escritores conhecidos, eles eram políticos também, eles foram contra esse período de vacinação em massa. Aí se pergunta por quê? Por causa da obrigação, né? Tornar uma vacinação obrigatória. Mas assim, essa relação do que o direito individual de cada um para um bem comum. Então, isso, desde esse período como nos dias de hoje, é questionado. Né? A que momento que o meu direito individual é preservado em troca de um bem comum? Então, se a gente for atrelar essa relação entre o período da revolta da vacina e até os dias atuais, essa questão de vacinação em massa,
essa questão de limpeza urbana que acontece em São Paulo em relação à Cracolândia, são coisas que persistem, né? Desde o nosso início do nosso século XX, 1904, que aconteceu a revolta da vacina, e até os dias atuais, as práticas públicas muitas vezes são as mesmas, né? A revolta da vacina foi abafada, foi controlada, né? Ela ocorreu, a destruição dos cortiços também ocorreram, mas o que a gente pode deixar de resultado é que uma grande parcela da população pobre, negra, desempregada, ocupou a favela. Então essa favelização que ocorre até nos dias de hoje no Rio de Janeiro, ela também vem desse momento, né? Nunca se preocupou em urbanizar a região, né? A ideia de saúde pública, de saúde coletiva no nosso país, ela é conflitante. Em que momento que o poder público entra, né? Mas ele entra com um poder público de exclusão, ele não inclui. Então, desde esse período até os dias atuais, a gente vê que, a maioria das vezes, ocorre uma exclusão de boa parte da população em termos de vacinação, de um bem comum. Então, se formos atrelar a importância desse momento, é o primeiro momento que nós nos preocupamos realmente com a saúde pública no nosso país. Então, isso é muito importante. Mas, em contrapartida, essas questões, elas também perduram. Por exemplo, essa dificuldade do negacionismo que existia na época, né? Tinham charges, né? Musiquinhas que falavam não, contra a picadura. Isso era muito comum. E hoje também tem uma população que nega essa vacina, que acha que essa vacina vai ser prejudicial à saúde e que pode ocasionar morte, uma deficiência, alguma coisa. Então a história se repete, infelizmente não para o bem, mas para o mal. Então eu espero que vocês, com essa pequena introdução sobre a revolta da vacina e saúde coletiva no nosso país, possa refletir, né, a ideia de um bem comum, não uma coisa que vai excluir, mas que seja comum a todos, que todos sejam acolhidos pelo Estado, levando sempre em consideração que a saúde coletiva ela parte do poder do Estado. Né? Nos dias atuais, a nossa vacinação ainda está muito abaixo, mas dependemos do poder público para que essa vacinação em massa ocorra. Então, é válido essa reflexão nesse momento tão importante na vida de nós todos. Eu venho aqui agradecer a participação, né? Esse convite que eu recebo e que eu possa, né, ajudá-los em outro momento. E um abraço a todos e espero que seja de valia a todos vocês. Muito obrigado.